quis a vida que no final de 2013 eu pensasse sobre a importância da gente ter uma campanha sobre saúde mental. Acontece que desde menino, desde criança, eu não sei porquê, pode ser um encontro genético, pode ser características das minhas células ou do meu espírito, o sofrimento humano sempre me chamou muita atenção. O sofrimento humano em praticamente todas as dimensões, na infância, na adolescência, na vida adulta. E é verdade que existe muito sofrimento humano, inclusive tem algumas passagens religiosas que falam sobre os infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos. Dentro das casas tem muita gente sofrendo. No trânsito tem muita gente sofrendo. No trabalho, nas empresas, dentro das igrejas. Aliás, tem um pensamento muito interessante que diz que paredes de hospitais, paredes de presídios, já ouviram preces mais sinceras do que muitas paredes de igrejas, por causa do sofrimento que tem ainda, né, sobre a face da terra. E muito sofrimento poderia ser prevenido, poderia ser evitado, ou poderia ser melhor sofrido. Melhor sofrido, sem, inclusive, o desespero do suicídio. Fátima, você está gravando, porque... Você está gravando? Sim. Ai, porque está tão Sim, importante. sim. Obrigada. Desculpa, Leonardo, porque você está falando tanta coisa aí que depois a gente precisa replicar. Obrigado, Luísa, pela sua fala. Então, desde criança eu vejo muito sofrimento perto da gente, ao redor da gente, e de todas as ordens. E de um extremo ao outro da sociedade. Não só nas classes desfavorecidas, nas classes populares ou nas classes que não têm acesso a tudo que a humanidade produz, mas também nas classes abastadas, nas classes que têm acesso a poder e a riqueza, muito sofrimento também dentro de mansões, muito sofrimento dentro de iates, muito sofrimento dentro de jatinhos também. E de carros que custam verdadeiras fortunas. É óbvio que algumas dimensões sociais sofrem de um jeito e sofrem mais do que outras, mas é uma coisa democrática. E muito desse sofrimento poderia ser prevenido ou evitado se as pessoas recebessem a mínima, a mais elementar informação sobre questões da subjetividade, do coração, da cabeça, da alma, dos sentimentos e das emoções. E por ver tanto sofrimento humano assim, na sala de aula eu já fui professor, dentro de tudo quanto é instituição pública e privada que eu já trabalhei, eu falei, gente, a gente precisa de uma campanha. E quando eu pensei na campanha Janeiro Branco, era novembro de 2013, final do ano. E aí eu senti que a chegada do ano novo, a própria humanidade já tem um pensamento que é ano novo, vida nova. É verdade. A própria humanidade já criou um movimento para dar uma parada, uma respirada, ano novo, vida nova. Eu pensei, o melhor momento para a gente convidar alguém para pensar sobre a vida, o melhor momento para a gente inspirar alguém a parar e avaliar como é que está a vida, é na virada de ano, é em janeiro, quando se abre a perspectiva de um novo tempo na nossa vida. É óbvio que a gente pode fazer isso o ano inteiro. As preocupações com a saúde mental têm que ser onipresentes. A Luísa falou isso agora mesmo. Eu estava assistindo vocês enquanto eu tentava entrar. A Luísa falou, tem que ser sempre. E tem que ser sempre mesmo a preocupação. Mas janeiro tem uma pegada mais propícia. De parar, né? De parar. De parar, pensar, refletir. Aí, Luísa, olha que coisa interessante. Depois que eu convidei meus amigos e amigas aqui de Uberlândia, Triângulo Mineiro, para ir para as ruas falar sobre saúde mental com as pessoas, porque a campanha nasceu para isso. Ir para as ruas falar com as pessoas sobre saúde mental. Fila de casa lotérica, dentro do Magazine Luiza, nos aeroportos, nos restaurantes, onde quer que seja. Depois que a campanha deu certo, eu falei, gente, tá, janeiro tem essa pegada de chamar para pensar. Janeiro branco, porque é uma folha em branco, o ano novo é uma folha em branco que nos convida a escrever ou reescrever uma nova história de vida. Tá, mas o que significa a palavra janeiro? Aí eu fui pesquisar a origem da palavra janeiro. Vocês sabem o significado original de janeiro? Não, não sei. Não, compartilha com a gente. Eu fui pesquisar e descobri que janeiro vem do latim Janus, ou Jano. Jano, que era um deus da mitologia romana. Os romanos tinham vários deuses, religião politeísta. E o deus Janus, Janus, significava janela. Janeiro é uma janela. Janeiro vem de Janus, que era o deus das passagens, deus das transições. Então, todo Réveillon e todo janeiro é uma janela, que pode ser uma janela para dentro da gente, pensar sobre a nossa vida, como é que tá. E uma janela para o tempo e para o espaço. Eu tenho um ano inteiro para modificar o que eu quero modificar.
Então, janeiro é a passagem, a transição, a janela que possibilita que a gente abra um tempo na vida para pensar como é que está a nossa vida. Por isso, janeiro branco. Muito legal. Maravilhoso. Olha, Muito lindo. E você estava falando, eu estava começando, como que realmente o branco também no Ano Novo, ele representa paz, esperança, né? É muito assim, quase todo mundo veste branco na passagem de ano, então tem muito a ver. E realmente abrir uma janela, né, para dentro de você. Uma vez, Leonardo, eu vi muitos anos atrás, eu sempre fui muito preocupada com esse lado interno, com o nível de consciência da gente, mesmo dentro da empresa. Eu vi uma coisa tão importante, eu li, gozado, faz uns 20, 25 anos que eu li isso, que o interior da gente é como fosse um livro que a gente estivesse escrevendo. Só que a gente não sabe que está escrevendo, a maioria das pessoas não sabe que está escrevendo um livro. E, de repente, a gente toma conhecimento que está escrevendo um livro. E a gente começa a revisar esse livro que a gente está escrevendo. Tem páginas lacradas, tem páginas borradas, tem página que a gente não consegue entrar de tão dolorida, mas nós tomamos consciência que estamos escrevendo um livro. Daí para frente, nós continuamos escrevendo um livro, a diferença é que a gente sabe que tem um livro na vida da gente interno que a gente está escrevendo. Vai continuar tendo páginas borradas, páginas escuras, mas a gente tem consciência. Então, o que eu fiz e eu sempre conto essa história quando eu acho que as pessoas precisam cuidar mais do seu lado interno, do seu nível de consciência. Eu até falo na empresa que eu não ligo muito para treinamento operacional, para ensinar a ser uma caixa. Porque quando ela toma conhecimento dela, ela vai buscar. Quando ela quer e toma conhecimento das qualidades, do que ela precisa desenvolver, da autoestima dela e do que ela precisa, ela vai buscar. Mas então, agora, quando você estava falando, janeiro foi essa parada branca, né, de janela, para você olhar dentro da sua janela interna, que tem uma história lá dentro que vem, né, que a gente tem coisas que a gente não sabe o tanto que ela pesa lá dentro, o tanto que ela está lacrada, né? Isso aí eu sempre conto para as pessoas quando eu recomendo que cuide mais da sua vida interna, né? Porque quando você está bem internamente, você consegue ficar bem. E, normalmente, né, a pandemia desestabilizou muito, né, Leonardo? Desestabilizou tudo da gente. Eu falo que ela veio para mexer com a incompetência e impotência da gente. Porque você fala, agora foi embora, volta outro. Agora fez isso, volta outro. Então, assim, vai de novo. Ela está desafiando a gente a todo tempo, né?